Você já sentiu que, a qualquer momento, alguém vai tocar no seu ombro e dizer que finalmente descobriu a verdade? Que todo o seu sucesso, cada pequena vitória e cada elogio que você recebeu até hoje não passam de um grande mal-entendido? Para muitas pessoas, essa sensação é um ruído passageiro, mas para quem vive com o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, esse sentimento tem um nome e uma presença constante e devastadora: a síndrome do impostor. Existe um abismo silencioso entre o que o mundo vê em você e o que você sente sobre si mesmo. Por fora, você pode parecer produtivo, criativo e capaz. Por dentro, você se sente como um equilibrista, tentando esconder que nunca aprendeu a andar na corda bamba. Este não é apenas um vídeo sobre baixa autoestima. É uma investigação profunda sobre a arquitetura da mente neurodivergente e por que o TDAH cria o terreno perfeito para que você se sinta uma fraude, mesmo quando todas as evidências dizem o contrário. Imagine que a sua vida é um filme onde você é o protagonista, mas você esqueceu o roteiro. Todos ao seu redor parecem saber exatamente o que fazer, como se organizar e como processar o tempo de forma linear. Enquanto isso, você está improvisando desesperadamente. Quando essa improvisação funciona e você entrega um projeto incrível ou resolve um problema complexo, a sua primeira reação não é de orgulho, é de alívio. Alívio por não ter sido pego desta vez. Você atribui o seu sucesso à sorte, ao destino, ou ao fato de que as pessoas ao seu redor são gentis demais para notar suas falhas. Essa é a essência da síndrome do impostor no TDAH, a incapacidade crônica de internalizar as próprias conquistas. Para o cérebro com TDAH, o sucesso é visto como um evento isolado, um erro estatístico, enquanto o fracasso é visto como a única verdade absoluta sobre quem você é. A ciência por trás disso é complexa e fascinante. O TDAH não é apenas uma dificuldade em prestar atenção. É uma desregulação do sistema de recompensa do cérebro. Em um cérebro neurotípico, concluir uma tarefa gera um pico de dopamina que sinaliza: eu fiz isso, eu sou capaz. No cérebro com TDAH, esse sinal é fraco ou inexistente. Você termina uma tarefa exaustiva e, em vez de sentir satisfação, você sente apenas o peso da próxima coisa que ainda não fez. Sem esse reforço biológico positivo, fica impossível construir uma autoimagem sólida baseada em competência. Você se torna um eterno iniciante, independentemente de quantos anos de experiência ou quantos diplomas você tenha acumulado. Cada nova tarefa parece a primeira, e o medo de falhar é renovado a cada manhã. Além da biologia, existe a bagagem histórica. A maioria dos adultos com TDAH cresceu ouvindo que eram preguiçosos, desatentos ou que tinham muito potencial, se ao menos se esforçassem mais. Essas críticas, repetidas ao longo de décadas, tornam-se a voz da sua consciência. Quando você finalmente alcança o sucesso, essa voz interior diz que deve haver algo errado. Você começa a acreditar que, se as pessoas realmente vissem o caos dentro da sua cabeça, a bagagem de prazos perdidos, as chaves esquecidas e a luta constante para manter o foco, elas mudariam de ideia sobre você instantaneamente. Você se torna um mestre na arte do masking, ou camuflagem social. Você gasta uma energia colossal tentando parecer normal, tentando esconder os sintomas do TDAH para se ajustar às expectativas do mundo. O problema é que, quanto mais bem-sucedido você é em esconder suas dificuldades, mais você sente que a sua versão pública é uma mentira. Você sente que as pessoas não gostam de você, mas sim da máscara que você construiu. Essa desconexão cria um ciclo de ansiedade paralisante. Como você não acredita que o seu sucesso é fruto da sua habilidade, você vive sob o medo constante de que o seu próximo projeto será aquele que revelará a sua suposta incompetência. Isso leva a dois comportamentos extremos: a procrastinação por medo de falhar ou o perfeccionismo neurótico por medo de ser descoberto.
Você trabalha o dobro do que os outros para compensar o que você acredita ser uma deficiência inerente. Você revisa um e-mail 10 vezes, trabalha até tarde da noite e se recusa a pedir ajuda. Tudo para manter a ilusão de que você tem o controle total. O resultado inevitável é o esgotamento, o burnout, que por sua vez reforça a ideia de que você não é bom o suficiente, fechando um ciclo vicioso de autossabotagem e sofrimento emocional. A síndrome do impostor no contexto do TDAH também é alimentada pela nossa dificuldade com a memória de trabalho e a percepção do tempo. Muitas vezes, esquecemos nossas próprias vitórias assim que elas terminam. O passado parece uma névoa e o futuro é uma ameaça. Se você não consegue se lembrar vividamente do esforço e da habilidade que aplicou para vencer um desafio anterior, você encara o próximo desafio como se fosse um leigo. É como se o seu currículo emocional fosse apagado todas as noites. Você acorda devendo algo ao mundo, sentindo que precisa provar seu valor do zero, todos os dias. Isso é exaustivo. É uma corrida em uma esteira que nunca para, onde o prêmio é apenas o direito de continuar correndo. Mas por que é tão difícil aceitar que você é de fato talentoso e capaz? A resposta reside na forma como o TDAH afeta a nossa função executiva. Como temos dificuldade em planejar e organizar as etapas de uma tarefa, muitas vezes chegamos ao resultado final por caminhos não convencionais. Podemos procrastinar até o último segundo e depois produzir algo brilhante sob a pressão da adrenalina. Como o processo foi caótico e estressante, não sentimos que merecemos o resultado. Dizemos a nós mesmos que foi por pouco, ou que, se tivéssemos talento de verdade, não teria sido tão difícil. Nós invalidamos nossa própria inteligência porque o processo para acessá-la não segue a norma social. No entanto, a verdade é que produzir resultados de alta qualidade sob as condições de um cérebro TDAH exige uma resiliência e uma criatividade que poucas pessoas neurotípicas possuem. O seu sucesso não é apesar do seu esforço caótico. É um testemunho da sua capacidade extraordinária de navegar no caos. Para romper com a síndrome do impostor, o primeiro passo é a despatologização da sua identidade. Você precisa entender que o TDAH é uma explicação, não uma desculpa, e certamente não um veredito sobre o seu valor. A sua dificuldade em organizar papéis não anula a sua capacidade de ter ideias visionárias. A sua tendência a se distrair não apaga a sua empatia ou a sua inteligência técnica. É necessário começar a separar os sintomas do transtorno da sua essência como ser humano. Quando você comete um erro, não é porque você é uma fraude. É porque você tem uma condição neurológica que afeta certas funções específicas. Da mesma forma, quando você triunfa, é a sua inteligência e o seu esforço que estão em jogo, independentemente de quão bagunçada estava a sua mesa durante o processo. Uma estratégia vital é a externalização das conquistas. Como a nossa memória de sucesso é volátil, precisamos de evidências físicas. Mantenha um diário de evidências ou uma pasta de elogios e resultados concretos. Quando a voz do impostor começar a gritar que você não sabe o que está fazendo, force-se a ler os fatos. O cérebro TDAH responde melhor a estímulos visuais e concretos do que a pensamentos abstratos. Outro ponto fundamental é a vulnerabilidade seletiva. Encontre pessoas de confiança, mentores ou terapeutas, e fale abertamente sobre suas lutas com o TDAH. Quando você para de esconder suas dificuldades, o poder da síndrome do impostor diminui. A vergonha morre quando a história é contada em um ambiente seguro. Você descobrirá que muitas pessoas que você admira também se sentem assim, e que a perfeição que você tenta imitar é, na verdade, uma construção inexistente. É preciso também redefinir o conceito de competência. Ser competente não significa fazer tudo sem esforço, de forma linear e organizada. Ser competente significa entregar valor, resolver problemas e persistir, mesmo quando o seu cérebro parece estar jogando contra você. Se você chegou onde está hoje lidando com o TDAH, você não é um impostor.
Você é um sobrevivente. Você é alguém que aprendeu a falar uma língua estrangeira em um país que não tem paciência para o seu sotaque. A sua trajetória é marcada por uma força que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. O fato de você estar preocupado em ser uma fraude é, ironicamente, uma prova de que você se importa profundamente com a qualidade do que faz. Impostores reais não sentem a síndrome do impostor. Eles não têm a autocrítica necessária para isso. A jornada para a autoaceitação no TDAH é longa e não é linear. Haverá dias em que a sensação de ser um erro ambulante será esmagadora. Nesses momentos, lembre-se de que seus sentimentos não são fatos. O seu sentimento de inadequação é um sintoma colateral de um sistema nervoso que processa o mundo de forma diferente, e não um reflexo da realidade. Você não precisa ser neurotípico para ser legítimo. Você não precisa que as coisas sejam fáceis para que o seu sucesso seja real. O mundo precisa da sua perspectiva única, da sua capacidade de fazer conexões que outros não veem e da sua resiliência forjada no fogo da superação diária. A síndrome do impostor prospera no silêncio e no isolamento. Ela quer que você acredite que é o único que se sente assim. Mas, ao olhar ao redor da comunidade TDAH, você verá um exército de mentes brilhantes lutando contra a mesma sombra. Ao reconhecer esse padrão, você começa a tirar o poder da dúvida. Você começa a entender que o impostor é apenas uma interpretação errada da sua própria luta. A partir de hoje, tente olhar para suas conquistas não como golpes de sorte, mas como monumentos à sua persistência. Você merece ocupar o espaço que conquistou. Você merece os elogios que recebe. E, acima de tudo, você merece a paz de saber que ser você mesmo, com todas as complexidades do TDAH, é mais do que suficiente. O próximo passo é transformar esse entendimento em ação. Não espere que o sentimento de ser um impostor desapareça para começar a agir. Haja apesar dele. Leve o seu impostor para a mesa de trabalho, mas não deixe que ele segure a caneta. Com o tempo, conforme você acumula evidências de que pode enfrentar desafios mesmo sentindo medo, a voz da fraude ficará cada vez mais baixa, até se tornar um sussurro irrelevante no fundo de uma mente que finalmente aprendeu a celebrar a própria existência. Você não é uma fraude. Você é uma mente complexa, navegando em um mundo simplista. E essa é a sua maior vitória. Se este conteúdo ressoou com você, saiba que você não está sozinho nessa caminhada. Entender a relação entre o TDAH e a síndrome do impostor é apenas o começo de uma jornada de autodescoberta e cura. A compreensão é a chave para transformar a vergonha em orgulho. Continue buscando conhecimento, continue validando sua experiência e, acima de tudo, continue sendo gentil consigo mesmo. O seu cérebro funciona de maneira diferente, e há uma beleza imensa nisso, mesmo que o mundo, ou você mesmo, às vezes esqueça de notar. O seu valor é intrínseco e não depende da sua produtividade ou da linearidade dos seus processos. Você é real, suas lutas são reais e suas vitórias, por mais que você duvide delas, são a coisa mais real de todas. Se você chegou até aqui e sentiu que finalmente alguém colocou em palavras o que você vive todos os dias, saiba que você não está sozinho nessa jornada. O TDAH pode tentar te convencer de que você é uma fraude, mas a verdade é que você é um sobrevivente brilhante. Para continuarmos quebrando esse silêncio juntos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso mostra para o YouTube que essa mensagem precisa chegar a mais mentes neurodivergentes que estão precisando ouvir isso hoje. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que cobra demais de si mesma. E eu quero muito saber a sua história. Deixa aqui nos comentários qual foi a maior vitória que a síndrome do impostor tentou roubar de você. A sua jornada de autodescoberta não termina aqui. Para entender ainda mais sobre como a sua mente funciona e como transformar seus desafios em força,
Clique em um dos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Nos vemos lá.